Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, os encarnados e desencarnados, os que se encontram em seus lares assistindo pela internet. Muita paz para todos. Nós vamos aos avisos e logo depois a leitura do Pão Nosso. Eu sou Rita Lima, sou trabalhadora voluntária desta casa. Temos a precista que é Fátima, também trabalhadora voluntária. Nós temos, o nosso amigo Rubem Valadares, que vem nos apresentar a questão do Livro dos Espíritos, do 79, 80 e 81, sobre a origem e natureza dos espíritos. E ele vem do NEAM, uma instituição amiga nossa. A gente manda os abraços fraternos para todos que fazem o NEAM. Então, nós vamos aos avisos. Até o dia 10 de dezembro, nós estamos pedindo que as pessoas que apadrinharam as crianças possam trazer aquilo que se comprometeu. Porque no dia 15 de dezembro, às 3 horas da tarde, quem quiser vir aqui para conhecer, observar, participar, às 3 horas da tarde aqui, as crianças do Lar de Germano estarão reunidas junto com a família para celebrarmos o momento do Natal, que é um momento com Jesus. E nesse dia eles levam a roupa, o sapato, o que a gente pede e as pessoas apadrinham. Nós teremos, neste mês de dezembro, ainda, próxima sexta-feira, desobsessão, teremos fluido, teremos maca. Na semana de também até 14, nós teremos maca, desobsessão e fluido. A partir do dia 15 de dezembro, só estaremos funcionando nas reuniões públicas aqui, todos os sábados até a conclusão do ano de 2024, teremos a sopa, teremos a campanha do quilo. Então, até a semana de 15, os trabalhos na casa continuam quarta, na sexta, no sábado. Após o dia 15, só reunião quarta e sábado, campanha do quilo aos domingos, sopa aos sábados. Amanhã nós teremos campanha do quilo no Jequiá. Quem desejar conhecer, participar, vem para cá. Chega às 8, vai ter a preparação e segue de carro para esse espaço que é no Recife. E lá faz a campanha do quilo. Nós temos também na próxima terça-feira um bazar, vale, ofertando R$1 qualquer peça. Tudo esse dinheiro é revertido para a nossa instituição, que aí serve para ajudar, para deixar organizado para a alimentação de tudo. Então, temos mais gratidão a todos. Nós vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, que é psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O item da noite de hoje é o 149. Crer em vão, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado. Se não é que crestes em vão. Está em Paulo, no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2. Qual acontece a muitas flores que não atingirão a flutuência na estação adequada, existem inúmeras almas nos serviços da crença, que não alcançam em longos períodos de luta terrestre a iluminação de si mesmas, por haverem crido em vão nos trilhos da vida. Paulo de Tarso foi muito explícito quando asseverou aos coríntios que eles seriam salvos se retivessem o Evangelho. A revelação de Jesus é o campo extenso onde há lugar para todos os homens,
em nos referindo aos serviços diversos. Muitos chegam à obra, todavia, não passam além da letra, cooperando nas organizações puramente intelectuais. Uns improvisam sistemas teológicos, outros contribuem na estatística e outros ainda se preocupam com a localização histórica do Senhor. É imperioso reconhecer que toda tarefa digna se reveste de utilidade a seu tempo, de conformidade com os sentimentos do colaborador. Contudo, no que condiz com a vida eterna, que o cristianismo nos desdobra ao olhar, é imprescindível retermos em nós o ensinamento do Mestre, com vistas à necessária aplicação. Cada aprendiz há de ser uma página viva do livro que Jesus está escrevendo com o material evolutivo da Terra. O discípulo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará ao recomeço do aprendizado, porquanto, sem fixar em si mesmo a luz da lição debalde, terá crido. Vou passar a palavra para nossa irmã Fátima para dar início com a prece. Boa noite, meus irmãos. Vamos elevar os nossos pensamentos agora e agradecer ao amor de Jesus pelo seu cuidado, pela sua paz e pelo seu amor em nossas vidas. Que cada lado do mundo ele possa sentir esse amor e essa paz. Em lugar de nossos corações, dizemos: Jesus, nós te amamos. Assim seja, e passa a palavra para a irmã, na feira do trabalho. Na certeza que temos da presença, do amparo de Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, Dr. Bezerra de Menezes, Padre Germano e toda a equipe espiritual que forma esta casa, damos por início a reunião pública da noite de hoje. Muita paz. Passo para o nosso irmão Rubem. Uma boa noite a todas, uma boa noite a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes neste sábado à noite, onde estamos nesta casa de oração e trabalho, todos nós precisando do auxílio, do tratamento, da orientação do Mestre Jesus. Trago aqui o agradecimento pelo convite em nome da casa, na qual eu faço parte, que é o NEAM. Ela fica aqui em Olinda, ali no Tricentenário, uma das casas que estão na nossa cidade, no Brasil e no mundo, trabalhando pela divulgação da doutrina, que é a doutrina do Cristo, que é a doutrina do amor, que é a doutrina da fraternidade. Repetindo, me chamo Rubem Valadares e, nesse momento, contribuo para o meu tratamento e recebo esse tratamento fazendo essas conversas. Todos nós aqui, quando estamos numa casa, nós estamos em tratamento. Não pensem que, por estar no lado de cá, fazendo essa palestra, eu não seja tão necessitado quanto qualquer um dos irmãos. Já é programado em nossas existências essas nossas necessidades. Então, faz parte do processo de evolução que nós nos comprometemos a fazer quando resolvemos encarnar mais uma vez. A doutrina de Kardec, ela está codificada e ele, por ser um professor, ele tinha um método muito rigoroso, um método científico. E aí ele trouxe as contribuições, uma delas, e a primeira delas, no caso desse Pentateuco, é o Livro dos Espíritos, 1857. Nós estamos estudando a parte que traz sobre a origem e a natureza dos espíritos. Então é nessa passagem que nós estamos nos referindo às perguntas 79, 80 e 81. Eu vou, antes de iniciar a ler essas perguntas, eu vou trazer a 76, 77, 78 para que a gente possa revisar.
porque ela fica ali no meio das perguntas iniciais e das perguntas finais, para que a gente possa entender o contexto, que é justamente quando Kardec vai fazer a indagação ao Espírito de Verdade sobre a origem dos espíritos. E a gente percebe que a pergunta é muito basilar, a pergunta é muito simples. Os espíritos, de modo geral, as perguntas dessa parte, eles são de que origem? Origens, eles são divinas? Elas são obras de Deus? Bem, parece ser muito lógico, mas muitas vezes é preciso fazer perguntas aparentemente fáceis para que a gente possa compreender. Muitas vezes parecem ser fáceis, mas como um professor, ele teria que deixar isso bem didático. Ele teria que deixar isso de forma bem simples. A modo geral, a gente jamais poderia pensar que o Espírito de Verdade dissesse assim: não, os espíritos não são da origem, não são feitos por Deus. A gente imagina que a resposta seria essa mesma. E a resposta foi essa. Os espíritos são feitos por Deus, são obras de Deus. Tudo que nós vivemos e convivemos são obras de Deus. Deus fez todo esse universo. Ele é o princípio de tudo. E os demais são emanações do próprio Deus. A nossa existência, ela é uma organização do princípio divino. Deus emanou, criou os espíritos e estamos nós aqui. No entanto, a nossa passagem tem uns outros elementos. Aqui nós somos espíritos encarnados. Esse detalhe. Nós necessitamos encarnar materialidade para que a gente possa vir para esta condição. As condições da Terra são regidas por regras do planeta Terra. Os cientistas, eles quando vão investigar, por exemplo, vida em outros planetas, a literatura espírita nos traz que existem vidas em outros planetas. Os cientistas conseguem encontrar essas vidas nos outros planetas? Não. Mas por que os cientistas não acham as vidas nestes planetas? Porque os cientistas trazem para a sua investigação o modo operante ou os modos operantes da vida material. Eles olham para aquela área de investigação com os sentimentos e as regras do mundo material. Eles seguem os conceitos do mundo material. E se não está enquadrado no mundo material, logo a hipótese, se chama assim, é refutada. Ela é desfeita. Então, para a ciência, ainda no atual momento da humanidade, é preciso ver para crer e não crer para ver. O método científico, e que Kardec sofreu a influência já no século XIX, onde há uma grande ênfase nesse chamado materialismo científico. O próprio nome já diz isso, materialismo científico. Tem que estar materializado. Se não está materializado, não é comprovado. Se não é comprovado, não existe. Portanto, nós estamos numa situação de estágio de progresso, onde a ciência ainda não está. Sempre usamos o advérbio ainda, porque segue um fluxo. Ainda estamos num processo. Quando eu digo nós, é a maioria desses cientistas, ainda segue um modelo que é incompatível com as explicações já trazidas pelo Evangelho, segundo o Espiritismo, pelo livro dos Espíritos, ou por todas as informações que Kardec nos traz. Quando ele fala, o Espírito existe, o Espírito foi feito por Deus, a ciência vai dizer o seguinte:
Cadê esse espírito? Ela vai procurar materialidades para fazer essa comprovação. A comprovação material, ela é incompatível com a existência imaterial ou material segundo as regras daquela orbe. Portanto, as leis que regem o planeta Terra não são as leis que regem determinados setores, determinadas áreas, como, por exemplo, as colônias espirituais. A gente tem as informações, as que são mais, digamos assim, populares, que é aberta não só para quem é espírita, mas a colônia Nosso Lar, ela tem vários filmes, já vou fazer o 3. Essa colônia Nosso Lar, a gente sabe que existe, porque a nossa fé, ela, através das informações de Kardec, ela nos dá essa certeza da existência dessas colônias. E lá existem milhares de espíritos. Mas eles não estão encarnados. Mas eles sentem, eles vivem, eles estão tendo aulas, eles estão tendo cursos, eles têm profissões. Existe uma estrutura social, trazendo só esse exemplo do Nosso Lar. Existe uma estrutura social, existe uma estrutura organizacional, existe uma hierarquia, existe um governo, existem ministérios, ou seja, aquela área segue regras que, se fosse trazer para o conhecimento científico atual da Terra, isso não existe. Porque não é provado materialmente. Entendam que no século XIX, quando Kardec traz essas informações, elas não são compatíveis com o que se pensa como ciência. Antes do período do materialismo científico, a existência ela era explicada pela teologia ou pela teocracia, que foram aqueles 10 séculos onde houve o predomínio da Igreja Católica, que nos livros de história se chama feudalismo. Então, do século V até o século XV, o mundo tinha como domínio o pensamento teocrático, teo-Deus, crático poder, exercido pela Igreja Católica. E naquela época, as explicações da nossa realidade, que o ser humano, ele sempre busca explicar a sua realidade, entender por que está aqui, porque é muito mais abstrato do que só estar aqui. Nós buscamos explicações para as nossas realidades, isso faz parte do nosso processo de evolução, mas aquela explicação era apenas divina, uma divina, digamos, religiosa. Bastava a igreja dizer um conceito e ele deveria ser obedecido, sem discussão. E quando havia uma discussão, havia uma repressão muito forte. Tanto é que nós sabemos que havia muitas perseguições, a própria legislação permitia se matar as pessoas, as fogueiras denominavam aquelas pessoas de bruxas e matavam aquelas pessoas, matavam o corpo físico, não matava o corpo espiritual. Então, com o passar do processo, esse modelo foi questionado. E aí a gente tem, no século XV, iniciando uma nova formatação de explicação da realidade, que é esse modelo atual, de se comprovar, de se buscar a prova material daquela determinada teoria. E isso faz parte da evolução. Vamos chegar a um tempo que esse modelo vai se aperfeiçoar, como já sabemos que nas diversas orbes nós temos já desenvolvimento tecnológico bastante diferenciado, enfim, isso faz parte da chamada lei do progresso. Interessante observar a chamada lei do progresso. A lei do progresso, ela é invariável, ela existe, quer queira ou não quer que ela exista.
A lei do progresso nos submete a todos os espíritos a evoluírem. As perguntas vão dizer, Deus criou os espíritos sim. Mas fora dessas perguntas, quando a gente estuda, por exemplo, a questão do progresso no mundo, a gente vê o seguinte, Deus cria o espírito da forma primitiva, usando o termo primitivo para ficar mais fácil de se entender pedagogicamente, até ele atingir a perfeição. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo chamado Sede Perfeitos. E lá no início do capítulo, logo nas 3 primeiras linhas, ele traça todas as características da perfeição. E entre essas características da perfeição está perdoar os inimigos, amar aqueles que nos perseguem, fazer o bem àqueles que nos odeiam. Isso já foi trazido por Jesus há mais de 2000 anos atrás. A gente fala Jesus, mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que não só foi Jesus. A gente vai voltando para a história, e não só no Ocidente, também como no Oriente. Ao longo da história da humanidade, tanto no Ocidente quanto no Oriente, de vez em quando, havia um ser dessas características de forma iluminada, que a gente chama iluminada, mas são seres já superiores que atingiram a perfeição, para trazer as informações para a evolução da humanidade. Esta humanidade aqui, que nós estamos no planeta Terra. O próprio Jesus disse assim, há muitas moradas na casa do meu Pai. Então nós não estamos isolados nesse planeta, nesses universos, nessas galáxias. Existem, não sabemos qual é o último número, mas se N planetas até o final de galáxias. Portanto, esses espíritos que vieram aqui tempos e tempos e tempos e tempos e virão e continuam vindo, são espíritos que já são mais velhos, assim, o termo velho, o adjetivo velho. São mais antigos, já foram criados antes de nós e já tiveram as suas experiências de evolução. A todo momento, as próprias perguntas vão dizer isso, Deus está criando, Ele não para. Essa história de que Ele descansou no 7º dia, isso é só para ficar fácil. Ele não para. A todo momento Ele está administrando. Imagina, administrar o planeta Terra não é fácil. Reorganizar todas as situações que fogem das suas leis. Só no planeta Terra não deve ser fácil. Não é fácil para a nossa mente, que é limitada, mas para Deus tudo é possível. Imagina cada vida nossa, cada história que a gente já passou nessa vida, no anterior, todos os nossos processos de equívocos, tudo aquilo que a gente fez o outro se machucar, tudo aquilo, não só de nós, mas de todas as pessoas, tendo que equalizar tudo isso, fazendo com que se reencontrem, se apaziguem ou não. Então é muito trabalho para Deus, e Ele continua fazendo novos espíritos, novos planetas. As informações mais recentes a gente tem que tem um planeta chamado Quiron e que está lá no que a gente chama de era pré-histórica, que a gente já passou aqui, chamado Homem das Cavernas, há 3 milhões de anos atrás, os Homens das Cavernas. Só que o planeta Terra foi, segundo a geologia, eu estou pegando a ciência da Terra, o planeta Terra tem 3,5 bilhões de anos, é muito tempo do planeta Terra sem a presença de nós, seres humanos. Já teve uma experiência com os dinossauros aqui, enfim, depois de muito tempo eles aqui, aí houve um processo de mudança na Terra, mas o homem, que nós chamamos pré-histórico, ele é de 3,5 bilhões de anos. Por quê? Porque a ciência, como eu já falei, ela busca a materialidade. E o homem mais antigo encontrado, um fóssil, ele é dessa data. É o homo mais antigo, 3 milhões e meio de anos atrás. Essa sociedade dos chamados homens pré-históricos delimitam o estágio 1 do planeta Terra, que é o planeta primitivo, voltando para a questão da lei do progresso. Só que esses espíritos eles foram criados por Deus primitivamente. Só que vamos pegar o exemplo do planeta Terra, 3 milhões e meio de anos. Outros planetas que já tinham sido criados antes, já seguiam a sua linha de evolução. Então aqueles espíritos já tiveram as experiências anteriores que nós iríamos começar ainda. Portanto, esses mais antigos já seguiram a sua linha de evolução.
já participaram dessa experiência da lei do progresso, casadinho com uma lei chamada causa e efeito. Eles tiveram a experiência pela prática, e isso é muito belo, muito divino. É a liberdade, é o livre-arbítrio, você que vai através das suas ações e omissões, porque também a omissão conta. Ação e omissão, as suas ações e omissões geram uma lei de causa e efeito, e esse efeito, ou seja, a colheita é obrigatória. O plantio, ele não é obrigatório, mas a colheita é obrigatória. Esses planetas, digamos, mais antigos já tiveram uma linha de evolução. E aí, quem chega aqui, nesse processo de criação, está fazendo toda hora, não tem descanso, não tem jogo de futebol, não tem um sextou. Imagina se Deus dissesse assim, sextou, só trabalho segunda-feira. 2 dias parado em a obra, ia ficar difícil, né? Mas não existe um sextou para Deus, Ele está trabalhando toda hora. O trabalho não falta, porque Ele dá muito trabalho. Não só a gente, mas os planetas todos aí que Ele está administrando. Todo mundo dá trabalho, mas faz parte. Imagina se fosse o inverso, todo mundo estivesse pronto, todo mundo já estivesse preparado. Onde é que estava o mérito? Como um aluno. O aluno está lá na escola, no final do ano ele é laureado, ou ele passa ou não passa, através dos seus méritos, dos seus esforços, da sua luta, da sua escolha, do seu objetivo. É mais ou menos de uma forma analógica o que a gente passa. A gente está na famosa escola da vida. Essas existências, elas são pedagógicas. Tudo que a gente passa são pedagógicos, por incrível que pareça. Ainda não temos a capacidade de dimensionar porque algumas coisas acontecem. Mas tudo tem propósito. Muitas vezes, alguns desastres que são terríveis, eles trazem um aumento na solidariedade, um aumento na compaixão. As pessoas, elas se reúnem. A gente vê, por exemplo, aconteceu no Rio Grande do Sul, aquela parte da chuva. Teve um pessoal aqui de Olinda, uma escola que fez, na aula de redação, a professora teve uma ideia brilhante, fez cartas, ela pediu para os alunos fazerem cartas, e eles fizeram cartas de apoio, foi recebida lá no Rio Grande do Sul. E muita gente dizia assim, mas esse pessoal tem preconceito com o Nordeste, então não é para fazer isso. Ora, como é que você pode imaginar uma situação dessa se você tem como modelo o Cristo? Jamais o Cristo faria uma situação dessa, jamais ele abandonaria quem precisasse, porque ele mesmo disse, e ele também nos abandona. O exemplo somos nós, que estamos necessitados todas as horas, ele não abandona. Jesus trouxe a informação que não precisa de médico os que estão bons. E às vezes precisa que o médico diz assim, você está bem, mas faça um check-up. A gente tem um costume de procurar só quando está doente, não de fazer check-up constante. A maioria das pessoas só vão ao médico quando estão doentes, quando deveria ir sempre. Mas Jesus procurava, justamente na sua experiência aqui carnal, as pessoas que mais eram rejeitadas. Porque essas pessoas, elas estavam precisando muito mais do médico, que era ele, do que outras que já tiveram uma evolução naquele lugar específico que foi escolhido para trazer a base moral do que hoje nós somos no pensamento cristão. Não foi por acaso que aquela região de Israel foi escolhida por Deus para ter a experiência monoteísta na linha de evolução, que isso é um processo, naquele momento o monoteísmo sendo implantado de uma forma onde todos os países vizinhos eram politeístas. E ali foi implantado o pensamento de um Deus único para ser dali irradiador para outras nações. E mesmo assim, algumas pessoas ainda não tinham entendido, outras sim, outras não. E quem é que Jesus procurava naquele meio? As pessoas mais necessitadas. Moralmente, não financeiramente. Às vezes sim com problemas de saúde, como a gente tem os chamados milagres, mas também outras pessoas que estavam precisando do conforto moral. Como, por
Por exemplo, um que foi um de seus discípulos, Mateus, que era um cobrador de impostos, rejeitado na sociedade. Ninguém gostava dele, porque o cobrador de impostos, que todo mundo, desde que a história existe, paga imposto de alguma forma, nós pagamos imposto, faz parte do sistema tributário, mas eles não gostavam de pagar impostos porque eles eram dominados pelos romanos e eles achavam que todo aquele dinheiro não ficava na pátria. Eles, muito nacionalistas, bastante nacionalistas, achavam que estavam traindo o país, e Mateus, como cobrador de imposto, ele tinha essa rejeição e foi discípulo de Jesus. Então, se Jesus estivesse aqui vivo, ele procuraria as pessoas que nós talvez rejeitamos ainda por um espírito segregador. Nós, que eu digo, é a maioria. Mesmo levantando a bandeira cristã, muitos segregam, muitos afastam. Muitos dizem até assim: eu estou salvo, ele não. Igual ao que Jesus vivenciava com os fariseus, com os saduceus, que ele chegou a dizer que eram feitos sepulcros caiados por fora, muito bonitos por fora. Às vezes usavam aquelas roupas que eram muito mais uma vaidade, porque era status social. A história dos judeus mostra que quem tinha esse conhecimento sacerdotal tinha muito poder com o povo, a ponto de, quando a gente estuda o livro dos reis na Bíblia, no Antigo Testamento, eram os profetas que decidiam todas as políticas. Eles é que eram consultados, eles é que diziam quem deveria ser rei ou como quem não deveria ser rei, como o caso do profeta Samuel. É só a gente ler o livro dos reis, o profeta Samuel. O profeta Samuel foi diretamente buscar ali o primeiro rei dos judeus e depois o próprio Davi. Essa posição sacerdotal davam a eles um status muito grande. Isso é uma prova, porque envaidece. É uma prova. E esse envaidecimento tornava aquela experiência que seria multiplicadora, já que ele tinha um conhecimento teórico, pudesse ajudar aquele povo. E aí se envaideceu, perdeu aquela oportunidade, se tornou muito materialista, enfim. E aí Jesus chamava essas personalidades fazendo esse comparativo, porque tinha toda aquela vestimenta, toda aquela presença muito forte de forma física, mas no seu interior eram pessoas corruptas que procuravam se beneficiar através do egoísmo. Isso é apenas uma descrição de uma característica, não é um julgamento. Sabe por quê? Porque todos nós já fomos daquela forma. A nossa presença atual significa o melhor momento de nossas evoluções. E bendito seja esse pensamento e esse princípio de Deus, para que a gente não saiba o que fez no passado. Não seria muito fácil se a gente tivesse essa abertura, se a gente tivesse esse conhecimento. E não seria muito fácil porque todos nós nos reencontramos. Não é por acaso que estamos nesta casa no dia de hoje, vocês aí, eu aqui, muitas vezes também eu estou aí e outros estão aqui. E nas outras casas que a gente visita, que a gente faz tratamento, não é por acaso. O Evangelho diz assim, segundo o Espiritismo: se soubesses o quanto todos nós estamos interligados, ficarias estupefatos com a capacidade de Deus de administrar. Por isso que eu disse que ele não descansa. Ora, se nós estamos juntos, significa dizer que o reencontro é necessário para a reconciliação. Reconciliar. Se a presença nossa não é por acaso, mesmo parecendo distante, porque a gente se encontra nesse momento aqui, nós não temos uma aproximação mais familiar, apesar de que todos são uma única família, mas quando eu digo mais familiar é consanguínea.
Imagina, se nada por acaso é aqui, imagina na consanguinidade. Os nossos consanguíneos, esses sim são os mais próximos dessa necessidade da reconciliação, do reajuste. Então, pai, mãe, filho, tio, avô, não precisa perguntar, mas toda a família tem isso. Então, toda a família tem, porque toda a família está em ajuste. A minha, a sua, ou é um irmão, é um parente. Cabe a nós ser a linha divisória desse processo, porque a gente já teve um pouco mais de informação. A formação de um indivíduo é a quantidade de informação que aquele indivíduo tem. Então, se nós já temos um acervo de informação cristã já bastante calibrada, cabe a nós a ser um diferencial. Por exemplo, já que acontece em todas as famílias. Ontem eu tive um evento familiar e tem uma personalidade dessa da família que ainda transita, mas como eu, irmã, outra irmã, já tem esse insight, esse acervo de informação, nós fomos os permeadores da tranquilidade daquela situação que havia sempre uma tentativa de tumultuar, digamos assim, o meio campo. Ora, mas se nós somos o sal da terra, a gente vai trazer a paz, não vai trazer a discórdia. E ali, vencido pelos fluidos de pensamentos contrários, da segunda metade do evento, nem parecia aquela personalidade da primeira metade do evento. Já estava calminho, já estava tranquilo. Por quê? Porque são as emanações positivas que foram passadas mentalmente para que ele tivesse assistência dos bons espíritos, que se acalmasse. E aí, coincidência ou não, ele se acalmou na segunda metade e terminou o evento todo mundo feliz e alegre e contente. Por quê? Porque as nossas formações são o contexto do acervo de informações que nós temos. Kardec disse: instruí-vos, amai-vos uns aos outros. Essa é a regra. Instruí-vos, quer dizer, estudar, ler, procurar. Ao invés de estar vendo o TikTok, pega lá um vídeo do YouTube que fale sobre o cristianismo, que fale sobre Kardec. Enfim, então, é necessário que a gente também aprenda. São duas variáveis da nossa evolução. A variável moral e a variável intelectual. Nós seremos perfeitos e seremos perfeitos, só depende de nós, quando atingirmos essas duas variáveis. E, por incrível que pareça, as duas variáveis não ficam muito juntas. Elas geralmente não estão equalizadas nos seres. Muitas vezes, uma variável de desenvolvimento intelectual, mas a variável de desenvolvimento moral não está lá ainda pronta. Como os capelinos, que a gente sempre traz a informação de literatura mais conhecida, porque muitas vezes tem pessoas que estão chegando recentemente e estão ainda adquirindo as informações. Mas os exilados de capela eram irmãos que já havia tido neles um desenvolvimento intelectual muito forte, mas não tinham desenvolvimento moral. E o desenvolvimento moral aparentemente é o mais fácil, mas também é o mais difícil, porque a evolução moral ela está dentro da lei do progresso, do afastamento paulatinamente do egoísmo. Nós somos criados, materialmente falando, pouco com a centelha divina, mas a materialidade, a animalidade é muito maior, isso faz parte do processo. E aos poucos a gente diz, não é tendo como referência esse delta T, espaçamento de tempo de uma encarnação. Ao pouco são milhões ou bilhões de anos, tá? Então, ao longo dessa nossa existência, nós vamos, digamos assim, desmaterializando com as
as oportunidades de lei de causa e efeito, e a gente vai racionalizando e vendo que certas atitudes vão trazer consequências que só faz nos prejudicar, e a gente vai abandonando alguns comportamentos, não só porque isso faz-nos bem, mas porque a gente segue uma lei de progresso. A gente segue essa lei de desenvolvimento que ela é invariável. E esses espíritos de capela, eles não estavam mais compatíveis, porque não só os espíritos seguem a lei do progresso, mas os locais seguem a lei do progresso, os planetas seguem a lei do progresso, sendo o estágio inicial um planeta primitivo e final um planeta celestial. Imagina um planeta onde não tem mais necessidades de provas, expiações, reencarnações, regeneração, onde só estão espíritos totalmente perfeitos. Existem planetas assim, os chamados planetas celestiais. Aí a gente pensa assim, é o descanso eterno. Esses planetas celestiais, quem já está lá, ele vibra tão intensamente no amor. Isso é a ciência, aos poucos, vai trabalhando essa explicação dentro desses parâmetros de medição. Já tem instrumentos de medição da carga energética nossa. Aí hoje já se diz que nós somos carga eletromagnética medida em hertz. Tem até um parâmetro de medição da nossa carga eletromagnética. Olha a ciência tentando explicar o que o espiritismo e outras ciências desde o Egito Antigo já falavam. Então, a nossa carga eletromagnética, a nossa vibração é tão forte, é tão luz, que a gente já não tem mais nenhum tipo de racionalização. Aquela coisa que é muito natural da nossa existência, de pensar, eu faço isso em prol daquilo, eu faço aquilo para ganhar, não faço isso porque senão vou ter essa consequência. Esses planetas, eles já estão com os seres tão evoluídos que eles amam tanto que o amor vai chegar a isso em nós, que vai ser para fazer o bem ao outro. É a abdicação. Abdicar, não pensar em você mais, pensar no outro. Aí eles vão por missão. Como tudo é criado a todo momento, então a gente tem várias fases. Muito planeta aí no sistema primitivo, muito planeta no provas de expiação, no começo de prova de expiação, muito planeta na regeneração. Então não falta lugar para trabalhar. Essa coisa de descanso eterno é apenas uma interpretação humana, que também segue a lei do progresso. Tudo segue a lei do progresso. Outrora a medicina já tinha passado sangrias para melhorar como terapêutica. Sangria, você está doente, corta a pessoa, o sangue vai embora e vai com ela a doença. Isso já foi conhecimento verdadeiro da medicina. E hoje a gente vê que isso não faz mais sentido. A própria medicina, como um campo científico, tem as suas evoluções. A própria historiografia, a própria pedagogia, todas as ciências sofrem alterações. Se você for pegar a linha de autores de uma determinada área hoje, não é a mesma de 20 anos atrás, não é a mesma de 30 anos atrás. A própria ciência, ela sofre alteração, ela sofre evolução. Então tudo progride, tudo evolui. Tudo, porque Deus é tudo. Então a gente interpreta as coisas separadamente, mas tudo, a única coisa é divina. Então tudo evolui, tudo cresce, tudo vai para frente, digamos assim, numa linguagem mais simples. E nós estamos seguindo essa linha do progresso. Estamos indo para frente, evoluindo. E qual vai ser o final disso tudo? No primeiro não tem final. Porque quando a gente chegar no final, a gente vai arrumar mais trabalho. A gente vai vir para ajudar essas áreas que precisam. Vou dar um exemplo bem simples. Jesus precisava encarnar na Terra? Não. A teologia diz, ele é filho de Deus. Mas eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Até os espíritos que não estão encarnados, que estão aqui sentados, observando a gente, são filhos de Deus. Só que Jesus é um filho de Deus que atingiu a perfeição.
como tem outros que já atingiram a perfeição. E cada um está com uma responsabilidade. Sabe aquele presidente da empresa que precisa abrir uma filial ali, em um determinado estado? Aí ele vai pensar assim, quem é que eu vou colocar lá para ser meu gerente? Aí ele pensa no perfil da empresa, aí ele vai verificar as pessoas que ele tem no seu acervo de funcionário, ele diz, fulano tem um perfil perfeito para ir para lá, manda chamar fulano. Fulano, vem cá, tem um desafio para você. Vou abrir uma filial em tal estado. Confio na sua competência. Tenho confiança, porque você já está há muito tempo aqui na empresa. Aceita o convite? Aí o cidadão pode dizer assim, aceito, meu patrão, vou para lá. Aí vira o responsável por aquela filial naquele estado. De forma simples é assim. Jesus, ele é o governador do planeta Terra. Ele é o administrador deste planeta. É o Espírito que atingiu as habilidades necessárias para isso. Todos os planetas, suas galáxias, elas têm um governador espiritual, com os mesmos moldes que Jesus tem. E quais são as características? Qual é o perfil? Como é que se analisa o currículo? São bilhões de anos de experiência. Essa visão nossa que Jesus foi feito, pronto, pela nossa lei da evolução, a gente sabe que isso é um processo que todos nós vamos atingir. Nós chegaremos a esse ponto. Não é, digamos, vaidade no sentido de blasfemar, dizer assim, eu vou ser como Jesus. Todos serão. Todos serão. Todos nós seremos. Isto é a lei. Quer queira, quer não. Tem gente que não quer. Aí demora. Aí fica lá, feito um estudante. Tem gente que é jubilado da faculdade. Jubilado. Quer dizer, não tem mais tempo. Passou o período da formação e ainda tem o prazo. Dá um exemplo, o curso de Direito são 10 períodos, 5 anos. O prazo máximo é 10. Você ainda pode relutar e se formar em 10 anos. 2 cursos em cima de um. Então, se forma, mas demorou um pouquinho, né? Então, a evolução, ela segue o livre-arbítrio. Todos nós seguiríamos essa evolução, atingiríamos outros níveis com o aprendizado, com a convivência. A palavra, etimologicamente, você vai separar o com e bota vivência. Viver. Viver. O que é viver? Eu faço um curso no dia de hoje, né, que eu gosto de seguir muito essa ideia de Kardec, instruí-vos. Eu sou chamado às vezes de doido, de não sei o quê, mas eu sigo rigorosamente o que Kardec ensinou. Instruí-vos. Então eu estudo, faço um curso de 9 às 1 da tarde. E tem um colega lá do curso que é uma pessoa muito inteligente, trabalhadora e tal. Tem muitas habilidades, ele trabalha em aeroporto, então ele viaja muito, ele tem um acervo cultural muito forte. Ele tem uma sensibilidade artística, ele faz quadros, sabe cozinhar, sabe? Tem um acervo. E ele é solteiro. E as personalidades do sexo feminino, né, ficam assim. Aí uma colega fez, por que tu não casou? Tu já é estabilizado. Tá? Aí ele falou, egoísmo. Aquilo ali marcou tanto quando eu olhei para ele assim, mas eu fiquei refletindo. Ele fez, eu não consegui ainda me desvencilhar do egoísmo. Eu não consigo conviver. Então, a nossa evolução está intimamente ligado com a convivência. A gente precisa viver com o outro. Mas viver com o outro não apenas aquele que tem as mesmas condições de pensamento, as mesmas condições de...
O desafio é conviver com aqueles que são antagônicos às nossas premissas, aos nossos pensamentos, às nossas convicções. Se somos cristãos, não podemos fazer acepção de pessoas, jamais. Temos que estar do lado do outro, independentemente de linhas ideológicas ou linhas de pensamento. Eu sei que não é uma tarefa fácil, porque nós somos espíritos imperfeitos. E já eu venho falar sobre espírito, nós somos espíritos imperfeitos. Isso é um processo. Mas o nosso acervo de informação, ela já está suficientemente, acredito, pelo menos teoricamente, para que a gente possa ter a coragem de usar isso em nossa existência. No trabalho que eu exerço, o pessoal às vezes fica me chamando de alguns adjetivos, que eu digo assim, onde é que está mais, onde tem mais trabalho aí, eu quero ficar. Sabe? Vai ser uma luta danada. Vai ser uma luta, porque isso vai mexer, sair da zona do conforto. E eu vou para esses desafios. Lá no MEAN é uma casa de oração e trabalho, e também tem umas partes que é para trabalhar saúde, tem que fazer um curso lá para ser médico. E aí você tem passe, você tem psicofonia, psicografia. Aí eu fiz um curso de desenvolvimento mediúnico. Cheguei lá para a presidente e disse assim, ela, você quer ir para onde, meu filho? Se onde é que está mais dando trabalho aí, eu quero. Aí ela fez, vá para tal lugar, que ali o povo corre. E eu fui para lá. Olha, eu tive que sair da zona do conforto, porque tem que pegar uma apostila. Esse lugar que eu vou, cada órgão tem um toque, uma energização. Imagina, eu vou pegar dos mais básicos, né? Coração, rim, pulmão, pâncreas, esôfago, bexiga, garganta, olhos, ouvido, enfim. Cada órgão desse tem um toque, uma energização diferente em tempo. Então você tem que realmente se sentar e aí eu disse assim, então esse eu quero, porque é um lugar que dá mais trabalho. E não só nesses exemplos, mas no exemplo de convivência com o irmão, sabe? Na convivência com aquele que a gente é para ter paciência e às vezes a gente não tem paciência. E isso não precisa ir muito longe, está na nossa família, está no nosso vizinho, está no nosso trabalho. Portanto, o conceito de Jesus, que Jesus dá insights assim que são muito contemporâneos. Vigiar e orar em 24 horas. Isso claro que a gente é tão preso às nossas responsabilidades que a gente está com atenção naquele nosso dever e a gente muitas vezes esquece dessa vigilância 24 horas. Mas se a gente está vigilante e atrelado àquilo que ele nos trouxe, porque ele é um modelo, a gente pode até momentaneamente fugir, mas volta para lá e busca. O que é que Jesus ensinou a esse respeito? O que é que ele faria? Ele é o modelo. Ele é o espelhamento, como diz a programação neurolinguística. É o espelhamento. A gente cria espelhamento. Tem gente que tem outros espelhamentos. Isso é um processo de cada escolha. Tem gente que procura espelhamento em youtuber ou em influenciador social, que às vezes dá muitas informações desencontradas, moralmente desequilibradas. Nós temos que ter o nosso influenciador, digamos assim, de internet, trazendo essa analogia, é o Mestre Jesus. Entendendo que nós somos ainda aprendizes e que vamos falhar, mas que ao falhar a gente recobra de novo a ideia do Mestre Jesus e tenta voltar. Não dá, acredito, de 100% seguir o perdão incondicional. Às vezes a gente tem dificuldade pela nossa própria existência e evolução dentro de um paradigma de segunda etapa de evolução. Imagina, são 5, a gente está no segundo ainda. Acredito que todos nós aqui ainda estamos em processo evolutivo, nenhum de nós estamos já em missão, por exemplo, feito Chico Xavier e outros ícones tão importantes. Então a gente ainda está muito atrelado a essa vida mais material do que espiritual. E não é fácil. Indulgência, é muito comum a gente estar num ambiente de trabalho, aí tem aquele nosso irmão
que por algum motivo não está desempenhando, tem alguma coisa ali que não agrada, e fica aquele meio de fofoca, meio de falatório. Enfim, a regra ou o princípio da indulgência pede para que a gente não faça isso. Que a gente tenha, a não ser que seja uma intervenção para evitar que o mal prevaleça, a gente tem que ter indulgência. E aí nós temos muitas informações de valores que o Mestre Jesus nos trouxe para que a gente possa ir melhorando, tá? Não é de hoje que a gente vai ficar 100% não. A nossa vantagem é porque a gente já está tentando. A gente já está aqui no sábado, outros estão aproveitando, entre aspas, fazendo diversões ou... no final de semana, a gente está aqui escutando sobre Jesus 1 hora, fazendo tratamento, bebendo água frutificada. Enfim, então a gente já está engateando nesse processo de ajudar. Quanto mais evolui, mais vontade de ajudar tem. Então o segredo é aumentar a dosagem de ajuda. A ajuda pode ser material, pode ser no pensamento, pode ser numa oração. Não tem dinheiro, não tem problema. Senta numa cadeira, fecha o olho, ou de olho aberto mesmo, pegue para o teu irmão. Agora, pedir para aquele que prejudica a gente fica ainda meio difícil, mas é essa regra que a gente tem que fazer. Bem, então, para finalizar aqui, rapidamente, eu disse a vocês que eu ia falar das perguntas anteriores, mas eu acredito que eu já expliquei mais ou menos sobre elas, né? A gente ficou da 78 a 79 a 81, que ela vai até 83. Então, a gente ficou no meio, né, entre as perguntas iniciais e o nosso irmão da próxima palestra vai falar as perguntas finais. A 76 pede para se dar um conceito sobre o que é espírito. Então, vai informar o espírito de verdade, que são os seres inteligentes, os espíritos são seres inteligentes da criação. A 77 pergunta se eles são distintos da divindade. E aí ele vai informar na pergunta, na resposta, melhor dizendo, que eles não são distintos da divindade, eles são a própria parte da divindade. Os espíritos foram criados por Deus. 77, eles, como princípio de Deus, vão ficar até a eternidade. E aí são 5 linhas de pergunta, de resposta, ele diz que sim, vão vir para toda a eternidade. Nós somos eternos. Nós somos eternos, nós não morremos, o que temos é o fim da experiência biológica, mas mesmo assim, como dizia Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma, porque a nossa decomposição vira energia para outras vidas, por isso que é tão gostoso uma manga de cemitério, né? A nossa decomposição, é docinha ela, né? Só não diga que é de cemitério, porque senão o povo não toma, não come. Mas por quê? A nossa decomposição vira composição orgânica, o carbono vira essa decomposição, e numa linguagem mais simples assim, vira um adubo, vira uma vitamina para aquelas raízes lá. Então, digamos assim, no mundo das árvores, sorte é nascer no cemitério, porque vai estar bem abastecido de vitamina. E para nós, cemitério é uma conotação de tristeza, de morte. Né, morte do corpo físico. Então nada se perde. Até o que parece ser perdido tem serventia na administração divina. Aí chegamos na 79. Uma vez que há 2 elementos gerais no universo, aí quais seriam esses 2 elementos? O inteligente e o material. Pode-se dizer que os espíritos são formados de elemento inteligente, como os corpos inertes são formados do elemento material. Aí a pergunta é, o espírito é formado pelo elemento inteligente? Aí ele diz sim, os espíritos são a individualização do princípio da inteligência, como os corpos são a individualização do princípio material. Por isso que eu falei lá atrás, no começo, que nós somos espíritos encarnados. Mas temos aqui espíritos que não têm mais a encarnação. Mas eles têm uma vida, um pensamento, segue, mas sem um envoltório. Aí por isso que ele diz, o princípio da materialidade é uma coisa, o princípio da inteligência é outra. 80.
a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu no início dos tempos? Eu acho também que eu já expliquei aqui que Deus cria tudo toda hora, todo tempo. Aí ele diz, é permanente. Deus nunca parou de criar. Deus não para de trabalhar, está criando toda hora. Não só criando, mas arranjando tudo para ficar em concórdia. E por fim, a 81, os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Eles se formam por eles mesmos ou os espíritos se procedem um dos outros? Na verdade, o que procede da relação sexual genética é o corpo. Então, quem já viu ali Nosso Lar 2, você vai ver que é um processo de reencarnação que é feito ali, o espírito existe. Mas o espírito, ele é criação de Deus. Aí o Espírito Verdade explica. Deus os cria como a todas as outras criaturas por sua vontade. Mas a origem do espírito, dessa criação, é um mistério. O que ele quer dizer com esse mistério? O mistério da explicação de como esse espírito é criado. A gente sabe que é criado por Deus. Mas esse mistério da criação é que ele vai trazer aqui. Mas ele vai responder que não é nem espontaneamente e nem um pelo outro. O espírito é criado por Deus. Como tudo é criado por Deus. Tudo é regido por Deus. Todas as ações, tudo o que acontece. Nós é que ainda não entendemos muitas vezes o que nos atinge, mas tudo tem um propósito divino. E a evolução é a nossa meta contínua. Enfim, passa rápido, né? Se deixar eu falo mais 3 horas, mas como sabemos, as equipes espirituais são exigentes. Disciplina, 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 disciplina é a palavra-chave. Fico grato mais uma vez pelo convite e que Deus possa abençoar todos nós nessa nossa jornada que não é fácil, mas com Cristo e com a espiritualidade amiga nós teremos força para vencê-la. Muita paz e que Deus nos abençoe. Agradecemos a Rubem Valadares pelas palavras que nos foi ofertada e que leve nosso abraço fraterno para todos que formam a UNEAM. Levemos o nosso pensamento ao alto. Pai Celestial, Jesus, divino e amado Mestre, Zé de Menezes, Mário Germano, toda a equipe espiritual que compõe esta casa, nossos protetores. Abençoe a cada um que se encontra encarnados e desencarnados neste local. Abençoa, Senhor, aqueles que também se encontram nos leitos dos hospitais, nas penitenciárias, nas marquises, todos aqueles que buscam em Ti a força e a renovação da fé. Na certeza que temos do Teu amparo, damos por encerrado a reunião pública da noite de hoje e nos leva na Tua santa e divina paz de retorno aos nossos lares. Uma boa noite, muita paz para todos.